Olá amigos, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no Desenrolado para a gente conversar sobre alguns temas importantes para o seu dia a dia, para a sua prova, para a sua bagagem de conhecimento. Nós vamos continuar hoje com essa parte de história antiga falando sobre Mesopotâmia. Num primeiro encontro, nós batemos um papo para entender a palavra Mesopotâmia entre rios. E aí eu fiz até mesmo uma alusão de que essa região, como no Egito, que eram muito parecidas, uma das primeiras referências de coincidências de relações igualitárias que existem é exatamente a atratividade que o povo tem naquela região por conta do rio. Só que hoje eu vou falar na Mesopotâmia sobre a situação dos povos que existem nela. Então nós vamos falar de 5 povos agora: os sumérios, os acádios, os amorritas ou amoritas, os assírios e os caldeus. Vamos lá. Primeiro povo são os sumérios. Os sumérios, eu vou destacar 2 coisas nele: a existência de um sistema de cidades-estado e também a criação da primeira escrita, a escrita cuneiforme. Alguns pensam que a primeira escrita do mundo foi a escrita dos egípcios, a hieroglífica, mas não foi. Aquela escrita que já é feita ali em pequenos papéis, que na verdade é um tipo de planta chamada de papiro, na verdade ela já vem como uma segunda escrita. Na verdade, a primeira escrita foi a escrita cuneiforme. Olha só, a escrita era feita assim: os caras tiravam a argila das beiradas dos rios, eles colocavam em determinadas pranchetas, pegavam um tipo de estilete, umas formas, umas cunhas e faziam ali aquela representação. Depois que eles faziam aquela representação, deixava secar e depois que secava, levantava e apresentava ali a mensagem. Desenrolado. Tá? Hoje você faz isso em uma rede social, mandou, enviou, não precisou secar, não precisou de cunhas, não precisou de estiletes, não precisou de nada. Não é isso? Mas a rede social daquele período exigia esse tipo de escrita. Então quem criou foram exatamente os sumerianos. E os sumerianos, com esse processo de cidade-estado, também, não sei se vocês notaram, isso aqui, alguns imaginavam que era um exclusivo da Grécia, mas não é. Fenícios, gregos e inicialmente os sumerianos também viviam nesse sistema de cidades-estado. Então vamos lá. Se uma cidade é um estado, se uma cidade tem esse processo de independência, vê se você concorda comigo. Cada cidade tem o seu governante. Então, neste momento, os sumerianos tinham um processo político descentralizado. Se existe descentralização no tempo dos sumerianos, não existirá modo de produção asiático. Você reviu as aulas? No modo de produção asiático existirá uma característica, um estado centralizado. Então, como nos sumerianos existe um processo descentralizado, então como não existe estado centralizado, não existe ainda neles um sistema, portanto, de modo de produção asiático ou de sistema tributarista despótico. Certo? Aí a gente vai observando algumas coisas. Mas como tudo irá começar a acontecer? Simples. Quando os acádios dominarem os sumérios e formarem o primeiro império mesopotâmico. Se eu tenho um império, eu tenho um imperador. Se eu tenho um imperador, eu tenho um centralizador. Se eu tenho um centralizador, eu tenho um estado centralizado. Então eu terei, com a chegada dos acádios, um estado centralizado e um modo de produção asiático. Certo? Agora, vamos lá. Vamos imaginar que você esteja pensando assim: mas como é? Os sumérios estavam lá e depois chegaram os acádios, aí depois os amoritas, como é que é isso? Entenda bem o que é que vai acontecer. Todos eles vão ser atraídos pela mesma região, porque os rios geram muita fertilidade àquela terra. E aí eles vão se revezando numa ideia de poder. É um dominando o outro, e é claro,
assimilando coisas desse outro. Por exemplo, o chefe central dos mesopotâmicos, que é chamado genericamente de patese, vai ser um chefe que vai iniciar em cada povo uma administração. Mas a cada povo que domina, terá um patese só. Entendeu não? Mas agora eu acho que você vai entender. A cada povo que vai se revezando no poder, domina o outro. E é claro, vai ficando com um chefe único. Então o patese é um representante único de poder. Depende do povo que estava dominando na época. Depende da época. Tem época que o patese é de origem acádia, de origem amorita, de origem assírio, de origem caldeu e assim vai. Entenderam agora? E sempre lembrando, o patese é uma equivalência ao faraó no Egito. É o chefe supremo, é o líder maior tanto da política como da economia, como também da religiosidade. Por sinal, um dos chefes pateses mais conhecidos da história que existe da Mesopotâmia é um chefe patese da região da Babilônia, da região da Caldeia, dos amorritas, que é um cara chamado de Hammurabi. Hammurabi teve uma ideia. Hammurabi pensou em formar um império. E vamos lá, ele ia formar um império com diferentes povos, mas queriam que esses povos obedecessem à sua lei. Mas a lei que existia naquele tempo era de origem sumeriana, e era uma lei que era chamada de consuetudinária. O que é isso? Esquisito, né? A gente está tão assim, num site que está falando uma linguagem tão fácil, tão legal, mas não tem nada de difícil. O termo parece ser difícil, mas a explicação é muito fácil. São regras verbalizadas. Eu estou te contando uma história, por exemplo. Vou te contar a história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos. Eu te conto quando novo, você aprendeu e vai contar para outra pessoa, que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa. Tudo bem, existe o livro, tudo bem, existe o filme, tudo bem, existe tudo agora sobre essas histórias. Mas antes elas eram passadas verbalmente, não é isso? E isso é uma lei consuetudinária. É aquela lei que vai passando de pessoa para pessoa, mas só verbalizada. Notaram uma coisa? As histórias, elas podem se modificar nesse meio tempo. É o que, pelo menos no meu tempo, se chamava de telefone sem fio, por exemplo. Eu estava falando para você uma história, você conta para outra pessoa uma outra história, que conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, tá? Isso dificultava existir uma lei muito formalizada. Então, resumindo, a lei consuetudinária não era uma lei muito respeitada, ela poderia ser modificada a qualquer tempo. Então, o que é que Hammurabi pensou? Eu vou fazer um código de leis escritas. Vou pegar a base das leis sumerianas e vou escrever as leis. Para o quê? Para essas leis serem lidas por essas pessoas que eu vou dominar e elas obedecerem. Por sinal, esse código de Hammurabi é considerado o primeiro código de leis escritas e é baseado na chamada pena de talião, olho por olho, dente por dente. Num primeiro momento, a pena de talião ou esse código de Hammurabi representava uma ideia mais ou menos assim. Se você faz alguma coisa, você vai receber essa coisa ruim que você fez numa mesma moeda. Então vamos lá, você cortou a mão de alguém, vai perder a sua. Você cegou alguém, vão lhe furar o olho. Mas o código de Hammurabi não funciona assim não. O código de Hammurabi é um código de controle social. Ele é mais para repreender algumas pessoas. E às vezes os castigos não iam na mesma moeda. Eu vou te contar uma situação do código de Hammurabi para você ver como os pesos e as medidas eram diferentes. Por exemplo, quando o homem era infiel à sua mulher, ele perdia a guarda dos filhos e praticamente todos os seus bens. Aí você deve estar dizendo, principalmente você, mulher que me assiste, emancipada e que detesta mentira e principalmente enganação. Tá certo. Homem que engana a mulher tem que sofrer, é isso mesmo. Ah, é? O código dá certo? Então vamos lá. O homem acabou de descobrir que sua mulher é infiel. Ele tem direito a afogá-la. O código está certo? Então uma reflexão só para finalizar o meu momento aqui nos amorritas. Os amorritas com o Hammurabi cresceram um império e cresceram também injustiças sociais. Agora o Estado tem muito poder e o código é principalmente de benefício a uma elite. Quer dizer, tudo começou como antigamente. Eu sou o André Rosa e a gente está apresentando aqui a evolução dos povos antigos e fazendo você entender o seu presente. Até a próxima.